Graça e paz, meus irmãos. Ficamos, Matheus Canezinho e eu, então, incumbidos de falar sobre Friedrich Schleiermacher, né? O Matheus, então, vai falar da parte teológica e eu da parte biográfica, um pouco da sua vida. E de acordo com as minhas pesquisas, né, apesar, assim, de ser muito conhecido o seu nome, principalmente no meio acadêmico, né, no que diz respeito à hermenêutica, quando procurado sobre ele na filosofia clássica alemã, não vai ser muito comum encontrar algo, a não ser que seja para que isso o misture em alguma polêmica, tá? Eu digo isso de acordo com um artigo publicado em 2018 por Davidson Schaefer de Oliveira, esse que é então doutor em Ciência da Religião e Filosofia da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, né, é nascido em 21 de 10 de 1768 e faleceu em 12 de 2 de 1834. E isso quer dizer então que a sua juventude se passa no momento da Revolução Francesa, né? E isso é importante da gente saber para que a gente também entenda o contexto no qual ele foi criado, porque isso logicamente influencia na sua formação, né? Ele que, além de teólogo, também foi filósofo, tradutor, professor universitário e escritor. Ele era filho de uma família de pastores protestantes, né? O seu pai, inclusive, era capelão do exército. E isso, assim, lhe proporcionava seguir muitas viagens, né, com o seu pai. E por conta disso, conheceu ali muitas pessoas, instituições, o qual também contribuíram para a sua formação. Um desses lugares que ele conhece foi a Fraternidade de Seminarista de Herrnhut, na Saxônia. Lá ele aprendeu alguns princípios inovadores, né, como separação entre Estado e Igreja, né? E por conta dessas novas descobertas, chega um momento da sua vida em que muitas dúvidas, né, pairavam sobre sua mente, né? Em um desses momentos, ele confessa a seu pai que não acreditava em certos dogmas católicos, né? Ele negava, por exemplo, a imagem de um Deus que castiga em sua concepção, o Criador, ele já havia então feito um mundo que era imperfeito. E por isso seria então impossível que ele condenasse alguém eternamente, né? As pessoas que então habitavam esse mundo também eram imperfeitas, né? Então não seria justo condená-las a isso. Em uma outra de suas revoltas, ele participa de uma ópera, né? Como os irmãos sabem, né, a ópera é caracterizada por ser algo que se conta sobre uma tragédia, né, em forma ali de um teatro. E ele então participou de uma que era chamada Os Bandoleiros, que se referia ao sistema feudal que predominava na época, né. Depois disso, então, Schaeffer, Schleyer, né, como era chamado pelos seus familiares, ele começa então a pensar sobre questões mais profundas ainda, né, sobre religião e seu relacionamento com Deus. E devido às limitações de onde ele morava, ele foi estudar em Halle, que é uma das maiores cidades da Alemanha. Ingressando em uma universidade lá, ele então tem mais liberdade para os seus estudos. E ele começa com isso a se interessar muito mais em línguas antigas e filosofia do que propriamente a teologia, né? Para se ter uma ideia, ele passou no exame de teologia dogmática com o mesmo que seria a nossa nota aqui, 7, né? O que seria uma nota de média, né? Porém, isso já foi o suficiente para que ele conquistasse então o seu primeiro cargo de vigário, né? E isso era uma coisa então que ele também gostava muito de fazer, né? Gostava tanto e fazia tão bem que intelectuais de outros lugares vinham para ver o seu discurso, né? Porque nesse seu discurso ele também dava muitas aberturas para se tratar problemas que eram enfrentados ali naquela ocasião, né? Ele então se muda para Berlim em 1796, agora então com 28 anos, né, para pregar em Charite, que é um hospital afiliado à Universidade Livre de Berlim, né, sendo ele então o maior hospital universitário de toda a Europa hoje em dia. Lá, ele então teve como companheiro de quarto um jovem filósofo Friedrich Schlegel, que o incentivou então a produzir aquela que seria uma das maiores obras, né, da época, né, intitulado Sobre a Religião, Discurso para aqueles intelectuais que a desprezam, de 1799, esse livro que chegou a lhe render a reputação de padre da igreja do século XIX, né? Essa obra nós temos ela também traduzida para o português. A Schleiermacher, né, é considerado também como um iluminista, um teólogo ortodoxo e liberal. E mostra um pouco do seu trabalho, daquilo tudo que ele realizou, né, de acordo com o que ele
realizava, era isso refletido, né? Chegando então a se revoltar contra os defensores ortodoxos dos dogmas, né? Isso tudo porque ele entendia que o evangelho não poderia ser usado como uma ferramenta de ameaça, mas sim como uma boa nova. Por conta dessa visão, ele também é considerado um militante, assim como Lutero, por compreender que a fé era vista como algo imediato e intuitivo, né? Apoiando a existência individual mística de cada ser humano, né? Sobre isso ele ainda diz assim, a sua existência, né, a sua essência, a essência do ser humano, não é nem pensamento e nem ação, mas contemplação e sentimento. Né? Basicamente, ele defendia que deveria haver uma hermenêutica universal que desse base para outras disciplinas, como hermenêutica bíblica e hermenêutica geral. Né? Ele via a hermenêutica como a arte de interpretação, porém, não como algo subjetivo, né, ou criativo, e sim como uma técnica para se fazer uma interpretação correta. Para Schleiermacher, o objetivo da hermenêutica seria o de compreender o texto como o autor compreendia, e depois melhor do que ele mesmo. Né? E para se chegar a isso, era preciso seguir então dois caminhos, sendo o primeiro, entender a linguagem do autor, né, como se comunicava e se expressava, e isso se diz do lado gramatical da coisa, né? E em segundo, seria o lado psicológico, que seria como entender como o autor pensava dentro da sua cultura, né? Cultura da sua época, né? Para esse processo de analisar as partes e depois o todo, era então preciso não ficar dando voltas, né? Aquilo que seria considerado como círculo hermenêutico. Né? Quando você usasse então essas técnicas, você quebraria o círculo hermenêutico. Schleiermacher usa de dois métodos para trilhar o caminho da interpretação, sendo o primeiro que se chama método divinatório, que usamos dos nossos conhecimentos de mundo e do ser humano para interpretar algo, e o segundo é o comparativo, que é quando comparamos a obra do autor com outros autores de sua época que escreviam um gênero então assim parecido. De forma resumida, né, de acordo com Schleiermacher, para compreender uma obra seria preciso então conhecer a linguagem, conhecer um pouco da vida do autor e sua época, e para que então assim pudesse se compreender a essência da mensagem. Né? Schleiermacher ainda hoje contribui muito para o estudo hermenêutico. Falando sobre a teologia de Schleiermacher, nós devemos iniciar com um livro já mencionado sobre a religião, na qual Schleiermacher vai dizer que o escopo da religião não é a ciência e nem a moralidade. Schleiermacher vai dizer que o escopo da religião é o sentimento, e esse sentimento não tem a conotação de emoção como nós comumente utilizamos, mas tem a ideia da nossa consciência constante e profunda do outro, cuja presença é a fonte e a base de tudo o que é, diz Justo Gonzalez. Essa é a ideia de religião e é a proposta que Schleiermacher vai ter como base para fazer a sua teologia. O livro dele que se tornou mais famoso e mais importante para nós entendermos a sua perspectiva teológica é o livro chamado A Fé Cristã. É um livro posterior ao livro sobre a religião, no qual Schleiermacher vai apresentar a vida humana, a experiência humana, em 3 etapas, em 3 aspectos. A primeira etapa, o primeiro momento da vida humana seria aquele da categoria animal. Schleiermacher vai dizer que não há ainda a distinção entre o ser e o mundo, entre o ser humano e o mundo à sua volta. E esse primeiro aspecto vai sendo trabalhado na vida, no desenvolvimento, nos primeiros anos aí da vida humana, até que o ser humano ele consiga se entender tanto diferente do mundo, tanto livre, independente do mundo, mas também como parte dele, como dependente do mundo. Esse segundo momento da vida dos seres humanos, então, entende tanto a sua dependência quanto a sua liberdade com relação ao mundo. Schleiermacher vai dizer que, na perspectiva bíblica, esses primeiros momentos da vida, tanto esse primeiro quanto esse segundo momento, são aqueles categorizados pelo pecado. São aquela maneira de viver do ser humano
no qual ele propõe a sua própria vida, ele busca dar sentido para a sua própria vida e de alguma maneira ele tenta suprir aquilo que Deus o supriria. O terceiro momento que se dá na vida daqueles que se tornam então cristãos seria o momento do encontro redentivo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Para Schleiermacher, então, Jesus é aquele que não precisou passar por esses momentos da vida, né? Ele se encontra já desde o início, no terceiro momento, naquele no qual Deus é quem trabalha na sua vida. Jesus, para Schleiermacher, é tanto homem quanto Deus, mas a sua humanidade ela é totalmente passiva, ela é totalmente guiada, utilizada pela sua divindade. Deus é quem opera em Cristo Jesus e por meio da obra de Cristo Jesus, do seu sofrimento, da sua experiência de vida, Deus age com Jesus sendo o intermediário, o mediador, na experiência cristã, nessa transformação cristã que acontece na vida das demais pessoas. É interessante dizer que Schleiermacher não acreditava em alguns dogmas da fé cristã, como o nascimento virginal de Cristo, como a ressurreição de Cristo, mas ele entendia Cristo como a figura central da religião cristã. Portanto, a ação de Deus em nós, por meio da pessoa de Cristo, é nos trazer a consciência de Deus. Agora, aqui eu entendo o ser e o mundo como a liberdade e como dependência, eu também passo a entender que eu sou totalmente dependente de Deus, me torno assim como Cristo, passivo e deixo Deus trabalhar a consciência dele em minha vida e passo a olhar agora com a verdadeira liberdade para o mundo. O mal que eu via antes como uma punição pelo meu pecado, eu entendo agora como uma possibilidade de ação no mundo, dada a vida que Deus operou em mim. Muitas coisas poderiam ser ditas ainda sobre Schleiermacher, mas nós vemos que ele teve muita influência na teologia posteriormente. Schleiermacher foi tanto contra o romantismo, que enfocava muito na experiência sensorial da atividade religiosa, mas também contra o racionalismo, que se focava muito no aspecto racional. A sua ênfase na igreja, a sua ênfase na comunidade coletiva, a sua ênfase na obra de Cristo, na centralidade de Cristo e também na redenção, mesmo que olhando para essas perspectivas de uma maneira nem sempre ortodoxa, trouxe muitas influências posteriores para a teologia que se viu no século XIX, no século XX e até os dias de hoje. Muito obrigado e Deus abençoe a sua vida.